This call is now being recorded. Oi, gente, boa noite. Então, hoje nós vamos iniciar nossa aula, né? Mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje, dia 27/10 de 2022. E o nosso tema, então, é sobre argumentação. Porque nós já trabalhamos antes com a introdução. E aí, hoje eu quero trazer um pouquinho dessa temática. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí eu gostaria que vocês anotassem, né? E também pudessem também contribuir, né? Por meio de leituras. E quem tiver com o som ligado, gente, pode desligar, porque está dando um pouco de interferência, viu? O áudio. Aproveitar para pedir vocês para gente, seguindo o meu canal, porque a intenção agora é começar a publicar algumas coisas do campo da educação, estou com mais disponibilidade após a minha defesa, então não deixe de seguir, curtir, comentar, porque isso aí ajuda, né, na nossa divulgação do trabalho que a gente vem realizando e também dos textos que a gente vem publicando também, tanto eu quanto o professor Ângelo. Então, vamos lá. Oficina de redação, desenvolvimento dos argumentos, né, da dissertativa argumentativa. E aí, gente, quando nós pensamos em argumentação, né, é uma das partes mais importantes. Por quê? Nós temos uma introdução, um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento, ou seja, para essa argumentação, e um parágrafo para a conclusão. Então, o objetivo do desenvolvimento é provar para o seu leitor, para o seu corretor, o seu ponto de vista. Mas você não adianta você chegar ali e começar a escrever coisas, mas não fundamentar os seus argumentos. Independentemente de sua posição a respeito do tema, se você concorda ou não concorda, né? Nós sabemos que há uma gestão democrática, né? Quanto a isso, não podemos levar de forma pessoal. Ai, fulano é contra, o outro é a favor, então vou dar nota ruim. Não existe isso. O que acontece é o seguinte: nós, como corretores, né? O que a gente espera da pessoa? É que ela consiga justificar os seus argumentos, né? Então, escolha sempre argumentos que consiga justificar, pois seu objetivo é convencer. Então, isso fica muito claro, né? Nada de usar termos como, por exemplo, eu penso, eu acho, e nem também usar de forma pessoal. Pensamos, esse mos, essa desinência mos, retoma o nós. Então, seja impessoal na redação. Observa-se, verifica-se. Até porque o seu texto deve ser escrito na terceira pessoa, e não na primeira pessoa, nem do singular e nem do plural. Ok? E aí, quando nós pensamos em argumentação, há vários tipos de argumentação. Então, por exemplo, argumentação por conceituação. Por exemplo, você quer trazer o conceito. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com bullying. Aí você fala, eu quero trazer o conceito, porque esse eu já sei. Então, você pode fazer isso. Eu quero trazer o conceito de educação integral, a partir da perspectiva da BNCC. Eu já sei muito isso, estudei bastante. Então, você pode introduzir a sua redação, apresentando um conceito, e nas suas argumentações, você pode trazer exemplos. Bom, vamos lá. Usar como exemplo um fato concreto, como um acontecimento histórico, né? Eu vejo que, às vezes, algumas redações, os meninos do Enem, eles utilizam, por exemplo, a Revolução Industrial, eles utilizam uma notícia, um dado, até mesmo para justificar o seu ponto de vista. Você quer falar, por exemplo, da questão da educação física nas escolas. Por que ela é importante? Aí você consegue fundamentar por meio da lei, da LDB. Você consegue fundamentar por meio de uma notícia que fala que o exercício físico, ele te auxilia, né, no seu corpo, no seu desenvolvimento, e que isso é importante tanto para a criança quanto para o adulto. Entende? Ademais, ele auxilia na comprovação da tese. Então, você trazer exemplos, né, nesse campo histórico, gente, não precisa ser somente histórico, pode ser qualquer dados. Por exemplo, uma citação, né, e daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Então,
é, essa argumentação por exemplificação permite visualizá-la de maneira mais acessível à nossa realidade. Então, por exemplo, quando você traz um dado, quando você fundamenta a partir de um contexto, né, que aconteça, por exemplo, a pandemia, né, você pensa assim, opa, é possível, né, articular por meio da realidade. Mas também, gente, há pessoas que utilizam a ficção, tá? Por exemplo, um filme, uma série, tudo bem, mas você tem que fazer uma relação lógica disso. Você tem que exemplificar, justificar. Bom, isso acontece na ficção, porém, né, tipo assim, entretanto, também na realidade, nesse sentido, né? Você tem que mostrar isso para o seu leitor, para o seu corretor. Argumentos por exemplificação vêm acompanhados pelos seguintes conectivos. Por exemplo, e aí, quando você utiliza o por exemplo, ele tem que ser utilizado entre vírgulas. Se você não coloca, você perde ponto na competência gramatical. Como acontece? Contextualizando, e aí você apresenta sua informatividade. E aí nós temos também o argumento por comparação. Alguém poderia ler, por gentileza? Eu posso ler? Argumento por comparação. Devemos fazer uma analogia entre duas ideias, exaltando ou diferenças ou similaridades entre elas. Isso pode ser feito por meio de conhecimentos literários, cinegráficos ou mitológicos, por exemplo. Para introduzir argumentos por comparação, utilizamos os seguintes conectores, de maneira análoga, igualmente, assim como, semelhantemente. Igualmente, no filme X, entendeu? Percebe-se que o personagem passa por tal conflito. Desse modo, na sociedade, então você vai construindo esses argumentos por meio de comparação. Então, por exemplo, você traz um contexto literário, igual o professor Ângelo, ele é da literatura, então ele gosta de ler diversos livros, e ele consegue fazer sempre essas analogias, essas comparações, né? Até mesmo apresentar diferenças, então é possível. E aí você utiliza o conectivo, assim como, semelhantemente, e aí você vai gravando alguns conectivos, e depois eu vou passar para vocês este material, porque no momento do seu treino, você pensa assim, opa, eu vou argumentar por meio de comparação. Então, quais conectivos é mais interessante para trazer coesão ao meu texto? E aí, é uma boa ferramenta você ter a tabelinha de conectivos. Argumento de autoridade é o que eu mais utilizo, tá? Quem poderia ler? Bom, gente, vamos. Argumento de autoridade. Consiste em utilizar uma autoridade no assunto para embasar melhor a tese que você está levantando. Isso significa que podemos usar, por exemplo, constatações feitas por líderes, filósofos, sociólogos, cientistas e historiadores na construção das suas ideias. No geral, para introduzir argumentos de autoridade, utilizamos a citação direta, que é quando colocamos a fala do especialista entre aspas, mas também a paráfrase, que é quando dizemos as ideias de modo indireto. No caso da paráfrase, ela pode vir acompanhada de conectores como segundo e de acordo. Então, normalmente, né, nós vamos pegar, por exemplo, ali o Paulo Freire, a Magda Soares, né? E aí, gente, nunca nesta vida que eu, Lohane, né, consigo memorizar de fato o que o autor disse. Então, eu não uso aspas. Normalmente, eu não faço citação direta. Eu faço mais o modo indireto. De acordo com as perspectivas de Magda Soares em relação à alfabetização e letramento, e aí eu lembro o que ela defende, né? Por exemplo, gente, se vocês, né, leram o artigo meu e do professor Ângelo, ou de outra pessoa, né, vocês podem ler artigos publicados, igual o nosso caso, ele é publicado, né? Ele tem um código, ele é um artigo científico, então, né, tá aí, né, no campo da ciência. Vocês podem utilizar também, porque às vezes vocês falam assim, nossa,
eles falaram sobre o ensino remoto emergencial. Bom, eu já acompanho esses escritores, eu consigo fundamentar a partir de Maciel e de Sá, tá entendendo? Então, vocês conseguem fazer esse argumento de autoridade, trazer para o seu texto. Ou senão você fala assim, gente, eu lembro disso, igual eu fiz uma redação que eu lembrava que a BNCC falava sobre a questão do uso de recursos digitais na escola. E aí eu lembrava e fiz o quê? Paráfrase. De acordo, segundo, conforme a BNCC. Então, normalmente eu indico, viu, gente, um modo indireto, tá? Essa citação, e sempre usando esses conectivos. Há outros? Sim, há outros, tá? Vocês podem ler também, né, gente, filosofia, apresentar um conceito filosófico, líderes políticos, líderes religiosos, enfim, não sei qual que é o tema da redação, né? Mas pessoas que têm uma certa... você não pode publicar, por exemplo, assim, você não pode fundamentar o seu texto, vou fundamentar a partir do que minha professora falou, mas ela tem algum livro? Porque se ela tiver e a banca jogar na internet, aí consegue encontrar, entendeu? Mas ainda mais no nosso campo da educação, que às vezes a gente fala assim, tem uma doutora em educação na UFMG que ela pesquisa sobre educação inclusiva em Belo Horizonte. Você sabe que ela já tem 3 artigos publicados, 7 livros, aí você fala assim, vou utilizar essa professora. Por exemplo, a Magda Soares é uma professora da UFMG, que ela começou publicando, tem seus livros, e hoje a gente utiliza ela como argumento de autoridade. Então, vamos dar um exemplo de citação direta e indireta. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Aqui está entre aspas, artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se você lembra fielmente a forma que está escrita, você vai colocar a citação direta, usando aspas. Esqueceu o que acontece? Perde ponto, tá bom? Agora, se você pensa assim, eu quero criar uma paráfrase, porque eu lembro da lei, mas eu não sei de forma nenhuma qual que é a estrutura correta dela. Isso acontece comigo, então eu crio paráfrase. Alguém poderia, por gentileza, ler essa paráfrase? Elzia, gente, vamos... Eu estou evitando ler, Lula, porque eu moro no condomínio e hoje os meninos todos estão na rua gritando gato, cachorro, papagaio. Mas eu vou tentar que agora eles deram uma pausa. O artigo é para ler todo? Ou só de baixo? Não, lê essa frase aí, o artigo 218. O artigo 218 da Constituição Federal afirma que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a inovação. Ok, muito obrigada. Então, gente, há um erro aqui. Por exemplo, Constituição Federal é com letra minúscula. Então, aqui eu acabei deixando passar. Mas aí você coloca com letra maiúscula. Constituição e Federal com a letra minúscula. E ali você lembra, nossa, no artigo 218, né? Há uma abordagem que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento. Então, ali você vai usar o quê? As suas palavras. Mas fundamentado, né? As suas palavras serão fundamentadas a partir do artigo 218. Bom, como devo usar citações, então? Aí, novamente, um outro exemplo. Então, nós temos aqui uma citação direta. Como dizia Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Então, isso, gente, é fácil de gravar, tudo bem. A arte existe porque a vida não basta. Então, eu posso usar entre aspas, né? Porque eu lembro da citação na íntegra. Mas, se por acaso eu queira escrever de forma indireta, assim como diz a famosa frase, né, do poeta, aí você tem que saber o nome do poeta, tá? Você não pode dizer, meu Deus, e agora? Não, você tem que saber o que você está fazendo. Ferreira Goulart. A arte foi criada pela necessidade de dar um sentido mais amplo à vida, além do duro destino de nascer, crescer e morrer. Então, a pessoa ela interpretou o que ele quis dizer naquela frase e conseguiu criar até um pouco mais, desenvolver um pouco mais as ideias a partir de uma interpretação, mas de forma indireta, mas citando a fonte. E aí nós temos algumas dicas importantes.
Escolha uma citação que esteja consoante com a ideia que você quer defender. Sabe, recentemente eu fiz uma live com os meninos do Enem e eles têm uma mania, gente, de usar a mesma citação para qualquer redação. Não aconselho. Por que não? Porque você fica como se fosse assim, numa caixinha, sabe? Eu penso que nós podemos ir além. Por isso que o treino é importante. Por isso que esse curso é legal. Porque nós temos os diálogos nos grupos, nós temos os treinos, tá? E ali você fala assim, nossa, esse tema de hoje é meio ambiente, vou estudar. Eu vou usar a mesma citação em todas as redações? Eu acho que não vale a pena, tá? Não insira uma citação só para dizer que você colocou citação no seu texto. Desnecessário, gente, nesse caso. Esteja certo de que ela está somando e que não está deslocada, né? Que ela faça sentido, que ela esteja coerente com o seu texto, né? Isso está dialogando com a primeira questão aí. Eu vou colocar aqui tal citação, nem sempre vai encaixar. Será que o artigo 218 da Constituição Federal vai encaixar em qualquer redação? Nem sempre, tá bom? Evite usar citações na conclusão da redação. Recentemente eu peguei uma redação de um aluno de São Paulo e ele colocou uma citação. Eu falei assim, olha, aí eu conversei com ele, porque não é bom. E isso, né, gente, esse recurso, ele prejudica a coesão do seu texto, já que na conclusão não há espaço para explanar ideias, não há espaço para você trazer mais argumentos. Você precisa fechar e, de repente, trazer até uma solução. Dependendo do seu tema, se ele for uma problemática, é necessário, né, fechar com chave de ouro e não trazer novas citações. Porque as citações, os dados, esse repertório sociocultural, você coloca nos argumentos, tá? E na sua conclusão, você pode fazer uma relação, mas não criar uma nova citação. Você pode iniciar o texto com citação, desde que esteja muito certos os argumentos que você vai utilizar relacionados a ela. Então, você pensa assim, eu quero trazer aqui na minha introdução, de cara já a Constituição, ou a LDB, ou a BNCC. Mas, ao longo do seu texto, tem que ter um casamento, tem que ter uma relação lógica, ok? E, por fim, o momento mais indicado para colocar uma citação é no desenvolvimento. Grave isso, gente. É no desenvolvimento do texto. Deixando a citação alinhada aos seus argumentos. Tá joia? Porque você vai trazer informatividades, vai trazer no seu texto, além da coesão, a coerência também, né, entre os dados ali, entre o que você deseja dizer. E aí, nós temos essa semana aqui no nosso curso, a temática que fala sobre a educação bilíngue para surdos. Vocês chegaram a receber? Porque a Fabiana adicionou no grupo. E aí, gente, não escreva por escrever. Pesquise sobre o tema. Pesquise a lei da educação bilíngue para surdos. Veja que há filmes que falam sobre surdos. Por exemplo, esse filme eu assisti na época que eu fazia graduação e eu fui monitora de Libras por 4 anos na UFMG. E nós assistíamos todo ano esse filme, passávamos para os outros alunos também. E seu nome é Jonas. Então, fala o seguinte, que depois de passar 3 anos em uma instituição, para que possui baixa capacidade intelectual, porque antigamente eles associavam que o surdo, né, tinha algum problema mental. Então, o menino tem um diagnóstico de que possui apenas surdez, ele não tem um outro problema, ele simplesmente é surdo, é uma criança surda. E assim, a família se une para buscar, né, conhecimentos acerca da língua de sinais, para se comunicar com essa criança por meio da língua dela. E aí nós começamos a compreender, não somente pelo filme, mas também pelas legislações, por meio da lei, que a primeira língua do surdo é a sua língua de sinais, e não a língua portuguesa. A língua portuguesa é a segunda língua. Se você já sabe essa informação, você pode entrar com esse filme no seu repertório, nos seus argumentos, né? Tem outros filmes também, gente. Por exemplo, esse aqui.
Eu não assisti ainda, mas eu conheci ele, ainda não tive essa oportunidade, mas fala também de uma pessoa surda, né? Então, alguém poderia ler, por gentileza, a sinopse desse filme? Cleide? Inspirado na vida da escritora Ellen Keller, Black conta a história da jovem Michelle, uma jovem cega e surda. Suas limitações físicas a tornam uma pessoa amarga e violenta. Sua tristeza é completa até que ela conhece Debrash, seu novo professor, que apesar de ter problemas com a bebida, ajuda Michelle a superar seus obstáculos. Então, há toda uma narrativa, né? Ali mostra que ela teve um professor que, mesmo esse professor tendo defeitos, né, gente? Ele percebe, olha, ela é uma criança, ela é uma jovem. Além de surda, ela é cega. E sabe o que é mais interessante? Que a nossa lei agora, de 2021, a atualização que a Patrícia vai apresentar para vocês, fala sobre a criança surda e cega. Então, vocês conseguem fazer relações com o filme, com a lei, com a BNCC, com a educação integral, com a educação inclusiva. Enfim, depende da forma que você vai escrever sua tese. E aí também nós temos um aplicativo. Eu utilizava muito esse aplicativo, HedTalk, que é na época que eu trabalhava na disciplina de fundamentos. Esse aplicativo, na realidade, é uma plataforma que traduz, né, conteúdos em português para a língua de sinais. Então, é super interessante. Então, você já tem uma outra ferramenta de contextualização. Você pode utilizar esse aplicativo, trazendo o seu texto, entendeu? Fundamentar a sua redação, falando sobre a importância das outras pessoas conhecerem um pouco mais da Libras, e que há aplicativos, né, gratuitos. Então, é bom vocês pesquisarem, porque vai que um dia cai na prova alguma coisa, você já sabe. Por isso que é interessante você pegar a sua proposta e estudar ela na íntegra. Ah, vou fazer aqui de qualquer jeito? Não, não mesmo. Para estudos, você tem praticamente uma semana. Tira um dia para ler, pesquisar repertórios em defesa dos seus argumentos, tá bom? E aí, aqui eu finalizo essa aula de argumentação e vou mostrar para vocês a nossa proposta aqui na pasta da nossa turma. Para quem ainda não teve acesso, ou que por acaso não abriu, aqui é a nossa pasta, né? Nós temos aqui as propostas, né? Então, vamos pegar aqui a temática da semana. Eu sei que vocês vão enviar dia 3/11, mas não pode deixar para o último dia. Faça com qualidade. Pensa assim, gente, e se cair na prova objetiva? Eu vou acertar, então estude. Por quê? Essa proposta aqui, 3, que fala sobre a inclusão de estudantes surdos no processo de ensino-aprendizagem a partir da perspectiva da educação bilíngue no Brasil, eu criei trazendo quais elementos nos textos motivadores? O projeto de lei, né, que foi aprovado em 2020, falando sobre essa questão da educação bilíngue. Depois, no texto motivador 2, eu apresento a educação bilíngue para surdos a partir da perspectiva da LDB, a partir do artigo 60. Então, aqui, automaticamente, quando você faz a impressão dessa proposta, você começa a estudar também para a prova objetiva. Tá? Eu lembro que o nosso curso, nas últimas versões, né, que nós estamos estudando desde 2020, para concursos do campo da educação, teve meninas que relataram o seguinte: Lohane, a partir dos treinos de redação, por ser redações voltadas para o campo da educação, nós estudávamos também conhecimentos políticos pedagógicos. Assim eu acertei. No meu caso, por exemplo, eu fechei, né, gente, a prova de conhecimentos políticos pedagógicos da PBH. Mas por quê? Porque eu era obrigada a estudar os temas, eu que preparo as propostas, né, gente? E ali eu sou obrigada a ler. Então, eu acabo que eu estudo. E aí, a tendência de quem está estudando, quem está batalhando, é fechar uma prova mesmo. Não tem como, né? Então, por isso, não deixe de ler.
e não deixe de fazer essa proposta. E aqui eu fui muito gentil com vocês, aqui eu deixei também dicas importantes para que vocês possam fundamentar ainda mais o argumento de vocês e também estruturar melhor o texto, tá bom? Aí agora eu passo, então, a fala para a Patrícia. E após a apresentação da Patrícia, nós iremos... Patrícia Leise, né? Nós iremos encerrar a gravação e continuar aqui na nossa aula. Gente, primeiramente, boa noite. A Leise, eu acho que está aí também, né, Leise? Não sei se ela está me ouvindo. Eu estou compartilhando com vocês, mas a experiência, a Lola, né, teve a experiência com alunos surdos, né, Lola? Você repassou, temos um vídeo sobre isso, e eu gostaria muito que vocês compartilhassem, quem vivenciou, que vivencie, né, a experiência com aluno surdo, que depois que a gente, né, que eu passar o slide, que fale para a gente, tá bom? Ok, Pode então só para contextualizar, nós estamos fazendo uma atividade em dupla, né? Isso. E a dupla é a Leise e a Patrícia, a Patrícia que vai estar apresentando, e aí a temática delas é educação bilíngue para pessoas surdas. Isso. Essa lei, gente, a lei 14.191 de 2021, de 3 de agosto, né, de 2021, que insere a educação bilíngue de surdos na Lei Brasileira de Diretrizes da Educação Nacional, LDB, Lei 9394 de 1996, com uma modalidade de ensino independente, antes incluído como parte da educação especial. É o que a Lohane falou. Anteriormente era visto, né, como uma limitação, uma deficiência, né? Foi com essa lei, então, foi sancionada, né, como agora uma modalidade de ensino. Educação bilíngue. Entende-se como educação bilíngue aquela que tem a língua brasileira de sinais, Libras, como a primeira língua, como a professora falou anteriormente, agora, né? E o português escrito como a segunda língua. Então, nesse caso, eu vou complementar a fala da Patrícia, nós temos que compreender isso como professores, porque, gente, quando você chega na escola, na educação básica, você tem que saber pelo menos o básico de Libras. Sendo assim, nas disciplinas, né, das licenciaturas atualmente, é obrigatório. Gente, é obrigatória a disciplina de fundamentos de Libras, tá? Não somente para licenciaturas, tem algumas áreas também do campo da saúde que se tornou obrigatório, parece. Porque eu lembro que tinha pessoas da odonto, enfim, claro que tem pessoas também que fazem disciplinas optativas, né? Na área de Libras. Mas é importante vocês conhecerem, porque vocês vão receber alunos. É a segunda língua oficial do Brasil. E como que vocês não vão receber seu aluno? Ah, eu não gosto de Libras, não. Uai, gente, não tem como, né? Então, vou dar a palavra aí para a Patrícia. A educação bilíngue, ela será aplicada em escolas bilíngues de surdos, classe bilíngues de surdos, escolas comuns, lembrando, gente, que a família que vai optar, tá? Se vai ser por uma escola regular ou uma escola bilíngue, ok? Surdos, cegos, com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdo. Ok, nesse caso, é interessante nós pensarmos o seguinte, né? Ah, só existe criança surda? Não, há crianças surdas e cegas também, infelizmente. Sim. Infelizmente. E uma questão que nós temos que romper com os mitos é falar que o surdo é mudo. Não mesmo. Caiu numa prova, né? Antes eu também aplicava prova aberta na UFMG com essa questão. Aí as pessoas associam que surdo é mudo. Não é. No momento que ele sinaliza, no momento que ele conversa. Porque a língua brasileira de sinais, ela possui uma gramática. Então, ele não é mudo. No momento que você conversa com alguém, você é mudo? Não. Então, é um mito. Fiquem atentas a isso, tá, gente? Outra questão também que eu assisti, Patrícia, recentemente, uma professora, que a gente não vai citar o nome, que eu te mandei o vídeo dela, Sim. Ela falava linguagem de sinais. Quem coloca isso numa prova vai perder ponto, vai tirar 0. Não falamos linguagem.
É língua de sinais. Por que é uma língua? Porque possui gramática. Gente, estude, porque são esses detalhes. Língua ou linguagem? É língua que pode cair na prova. Metodologia, Boa aplicação. noite. Pode passar. Você quer que eu Metodologia. faça a leitura, Patrícia? Quero, eu fico grata, né, de compartilhar com você. Pode falar sim. Boa noite, gente. A metodologia. A aplicação dessa metodologia deverá ter início na educação infantil e se estenderá ao longo de toda a vida, o que prevê a oferta financiamento pela União de matérias didáticas e professores bilíngues com formação e especialização adequadas não só no ensino básico, mas também em nível superior. Eu percebo a grande diferença que até Lola falou sobre a questão da gente procurar mesmo, né, gente, se atualizar. Eu tenho, assim, um pouco de preocupação, porque eu tenho uma aluna também que a mãe dela é surda. É uma criança extremamente agitada, né? Ela quer fazer tudo correndo, tem, assim, uma habilidade, assim, enorme, né? É diferente dos outros alunos que não conseguem amarrar um cadastro. E ela é muito esperta. Então, eu percebo, assim, que ela tem uma habilidade que até ajuda, né? Porque eu acho que com a mãe, tendo a dificuldade de relacionar com ela, a fala, né? Ela consegue até ajudar a mãe nesses aspectos. E eu acho isso super importante, sabe? Mesmo ela sendo assim, isso vai ajudar ela para a vida. Agora, eu queria ver a ideia de vocês, o que vocês acham disso no finalzinho, se vocês quiserem compartilhar comigo, né? Poderia sim, porque eu acho assim, nessa parte dela ser assim, rápida, ágil, né? E tem uma habilidade assim, enorme. Eu gostaria também de saber sobre você, né? O que vocês acham disso? Vou trazer algumas contribuições em relação a essa questão da metodologia e também em relação à fala da Lazy. Por quê? Bom, a criança, quando a pessoa não compreende a comunicação dela, a língua dela, ela fica nervosa, ela fica agitada. Mas a criança surda, ela trabalha muito o campo. Eu acho que tem algum som ligado aí, viu, gente? Ela trabalha muito o campo do visual. Então, o surdo, ele é muito perceptível. Por ele não ouvir, ele consegue analisar tudo, tudo. Eu tenho vários amigos surdos. Eles observam tudo, a forma que você está, né, articulando, a forma que você está vestindo. Eles são visuais. E isso vocês precisam gravar, tá? Outra questão também, em relação a esses materiais didáticos. Quais sugestões eu deixo para vocês, que serão professoras, futuras nomeadas, no município, no estado, enfim, até mesmo nas instituições federais? Na sala de vocês, gente, aqui eu deixo como sugestão, coloque um calendário em Libras. Isso vai trazer inclusão. Eu acho que tem algum som ligado. Coloquem também, isso são materiais didáticos, os numerais, porque as crianças que são ouvintes começarão a ter interesse pela Libras, né? Um dia, chega na sua sala, já que tem uma criança surda, fala assim, gente, vamos trabalhar o alfabeto? João, sinaliza seu nome, por gentileza. Ana, sinaliza o seu nome, porque você já aprendeu o alfabeto aqui conosco. Isso sim, gente, é trabalhar com materiais didáticos e ter uma sala bilíngue. É muito interativo isso. E quanto à formação, é necessário que nós, professores, façamos pós-graduação na área de educação inclusiva, na área de Libras. Ah, mas eu não vou ser intérprete. Não mesmo, né? Tem pessoas que querem ser intérprete, mas nós, como professores, né, já formados no nível superior, precisamos fazer formação continuada, até mesmo para atender com qualidade os nossos estudantes. Por que a educação bilíngue é importante para as pessoas surdas? O ensino bilíngue garante cada vez mais pessoas surdas tenham acesso à comunicação e entendimento no Brasil. Além disso, ela é importante para a recuperação das suas memórias históricas, a reafirmação das suas identidades e especificidades e a valorização de sua língua e cultura, o que ainda não acontece de maneira devida em nosso país. Né? A gente sabe que ainda não é valorizada a nossa língua. É o que a Lorraine acabou de pontuar. Eu observo que nas salas ainda não tem essa inclusão.
né? A gente observa que ainda nós estamos ainda engessados no nosso trabalho. Exatamente. E aí, complementando, é interessante nós trabalharmos com a questão da identidade da criança surda. Eu tive a oportunidade de 2019 trabalhar na EMEI, acho que foi na Regional Pampulha. E lá nós tínhamos uma criança de 3 a 4 anos, e ali a gente começava, né, tanto eu como ouvinte, mas sem sinalizar em Libras, tanto o professor surdo, trazendo para aquela criança conceitos, palavrinhas, porque ela era pequenininha, né? E aí, nesse caso, a mãe não sabia Libras. Por quê? A mãe é ouvinte e teve uma filha surda. Nós, como professores, temos que conversar com essa mãe, falando com ela que é importante demais que ela aprenda Libras, para que ela comunique com a filha dela, por meio da língua de sinais, com a filha dela, ou com o filho. Porque nós não podemos estimular a questão da oralização, né? Porque tem surdos, né, que eles ficam só tentando ler lábios, isso é muito triste. Ele tem a língua dele. Então, nesse caso, a gente precisa conversar com os pais, inseri-los em uma comunidade surda, apresentar a FENEIS aqui em Belo Horizonte. Por isso que é interessante nós fazermos pós-graduação na área de inclusão. Até mesmo para que a gente dê qualidade para a família. Em alguns momentos, gente, a família sente até aquele preconceito. Ai, mas por que, Senhor, eu tenho um filho surdo? Mas isso não é ruim, isso é até muito positivo. Você tem uma criança agora surda. Vamos, mãe, compreender a identidade dessa criança? A valorização da língua de sinais é a cultura surda. Por isso que é interessante. Quando você ama mesmo a Libras, entende o outro, você apresenta com tanto amor a língua de sinais que o pai começa a respeitar e compreender que ele precisa estudar Libras. Senão, gente, em casa, cria-se uma nova língua, sabia? Quando o pai ele não sabe a língua de sinais, ele começa a inventar. Por exemplo, bom dia é assim. Aí ele começa a inventar um sinal qualquer para bom dia. E aí, de repente, a cabeça daquela criança fica confusa. Porque na escola ela aprende a gramática da língua dela. E em casa ela aprende gestos. Ou seja, ela aprende uma linguagem qualquer e não a língua de sinais. Por isso a diferença entre língua e linguagem. Você está falando da questão da dificuldade mesmo, né, na escola. Essa aluna que eu estou falando, da minha aluna, ela é ouvinte, só que a mãe é surda. Aí, nas reuniões de pais, gente, a gente como educadora, eu sinto vergonha, sinceramente, porque eu sinto, assim, a necessidade mesmo de estar fazendo Libras. Uma coisa, Lola, que jamais eu pensava e sonhava em fazer. Nunca. Porque até então eu tenho muita insegurança na questão do movimento, né, das mãos. Eu não consigo, eu acho que eu não consigo fazer. E no meu curso eu tive Libras e eu tenho dificuldade. Aí o que acontece? Essa mãe, ela quando tem reunião de pais, ela não participa. Ela não vai, porque a gente não consegue falar com ela. Ô, E Leise, nesse caso... Sempre vai alguém representando ela nas reuniões de pais. Pois é, olha que triste, Leise. Nesse caso, se eu fosse gestora da sua escola, vou te falar a verdade, se eu fosse gestora, diretora da escola, eu ia olhar um intérprete, ia tirar uma verba do caixa escolar para trazer um intérprete, para que essa mãe ela se sinta mais acolhida pela escola. E aí eu mandaria uma mensagem, um bilhete: mãe, eu conto com a sua presença, pode ficar tranquila que aqui na escola nós temos uma intérprete que irá te passar as informações. Né, gente? E depois eu vou entrar nesses detalhes com mais profundidade com vocês após a gravação. Lembrando que nós estamos gravando essa aula, viu? Então, vamos focar na apresentação. Beleza? Para a gente encerrar a gravação logo após. Pode ler, Leise, por gentileza? Ô, Patrícia? Claro, nesse sentido, todas as providências garantidas por lei são fundamentais para a educação inclusiva, por meio da educação bilíngue. Entretanto, elas não devem ser as únicas. Como comentamos por aqui, a comunidade surda representa 5% da população brasileira e demanda de iniciativas que integrem o mais rápido possível não somente na educação regular, mas em diferentes contextos, como no mundo digital, por exemplo, pensando no ensino online. Aquele aplicativo, né, Lohane, que você falou,
anteriormente, ele mesmo é uma ferramenta que deve ser utilizada, né? Aquela que você repassou, qual que é o nome? Perdão, talking, é isso? Isso, que é sinalizando com as mãos, o nome em português. Isso. E aí, pessoal, quando nós somos professores que compreendemos que a língua de sinais ela é importante e que a identidade do surdo também é importante, e que ele precisa participar de uma comunidade, para que ele tenha também amigos surdos e para que as crianças ouvintes consigam comunicar com eles, nós levamos de todas as formas materiais didáticos para a sala de aula. Hoje, cada vez mais, teremos alunos surdos. Por quê? A comunidade surda representa 5% da população brasileira. Tá? Então, nós precisamos levar a língua de sinais não somente para o campo escolar. Aí eu também penso, assim, de modo reflexivo, que dentro dos centros de saúde precisa ter um intérprete. Por quê? Às vezes o surdo está passando mal e ele quer sinalizar para o médico que ele está sentindo uma fincada na barriga, que ele está sentindo dificuldade em alguma área. E como que ele fala? Eu conheço surdos que dependem de pessoas para ir ao médico, para a pessoa ficar traduzindo. Entendeu? Mas é necessário o médico saber Libras? Às vezes não. Mas por que não ter um intérprete que atenda? Então, nós temos que pensar em quê? Em gestões públicas de inclusão de forma efetiva. E aí, pode ler, Patrícia. Os professores de educação, reflexão, os professores de educação básica precisam saber Libras? Isso aí é para vocês, viu, gente? Eu quero essa resposta. Qual a importância da Libra para a inclusão escolar da criança surda? Então, gente, eu quero essa reflexão. O que vocês acham? E aí, gente, a fala de vocês vai vir logo após, tá bom? Só vou deixar o seguinte, aqui eu fiz um vídeo, tá no canal, né? Aí vocês vão assistir posteriormente, eu não vou passar aqui, para o vídeo não ficar longo. E aí, gente, vocês vão assistir esse depoimento meu, tá bom? Aqui a Leise deixou, mas a Patrícia, as referências, ok? E nós agradecemos e vamos finalizar aqui, então, o nosso vídeo, para que as outras meninas tenham acesso, e vamos fazer o nosso momento de interação, tá bom? Então, agradeço a todos e a todas pela atenção, e vou encerrar aqui a nossa gravação. Só um momentinho, né, gente? E vai dar tudo certo.